Ora bem, sejam todos então muito bem-vindos novamente às nossas perguntas a Deus. Vamos ter o segundo episódio. Estamos aqui, a segunda estreia é com a Ana Romão. Ela também é farmacêutica, por curiosidade da nossa outra convidada, que era a Joana. Então estamos a chamar aqui gente de ciência e gente com caminhada de fé, ou que está no caminho de fé, para nos responder aqui, para nos elucidar como é que é esse caminho de fé. Oh, Ana, muito obrigada por teres aceito o convite para partilhares aqui um Obrigada, eu. bocadinho desta Ana com fé, não é? Sim. E para também poderes despertar nos outros uma curiosidade, como é que é seguir um caminho de fé, um caminho com Deus, não é? Um caminho com Cristo, à luz da fé católica, não é? Uhum. E como é que tem sido essa caminhada? Ah, ora bem, minha amiga. Quando a gente fala em perguntas a Deus, que foi assim o título que nos surgiu, temos muitas. Sim. Qual é que te vem assim à cabeça? Olha, se as minhas escolhas têm sido as mais acertadas para mim, Ok, podemos partir daí. Podemos partir daí. por exemplo, Não será que nós todos os dias nos fazemos essas perguntas? Ou deveremos fazer essas perguntas? Não é? ia constar na nossa reflexão diária. Uhum. Porque Eh, sim, parece que o mundo está sempre cheio de pessoas felizes e de famílias perfeitas, de pessoas realizadas com profissões e projetos encantadores, que não há problemas, não há fracassos, só há desafios e oportunidades. Então, ou estão muito bem ou estão muito mal. Em qual delas é que tu estás? olha, eu estou no caminho, lá está, as minhas reflexões diárias têm-me levado a escolher este caminho, que é o caminho do, às vezes dou umas cabeçadas, às vezes dou uns tropeções, mas vou-me levantando. E a fé tem sido a minha ajuda para me conseguir ir levantando. Porque às vezes a vontade de desistir, de jogar a toalha ao chão e de ficar ali deitadinha à espera que as coisas à volta vão acontecendo, também surge. Claro, pessoas. E, Os desafios e também essa ajudam. fé, e essa fé que esteve adormecida e que despertou por circunstâncias da vida mais difíceis e que me fez perceber que este era o caminho que eu queria seguir. Nós andamos sempre à procura de algo que nos preencha, que nos deixa ainda mais vazios, não é? Olha, eu já tive fases na minha vida em que, por exemplo, numa altura de férias ou numa folga, num feriado como o dia de hoje, para mim era impensável olhar para a agenda do telemóvel ou para a agenda em papel, consoante a altura em que fosse, Uhum. e vê-la sem uma ocupação já pré-definida. Hum, Ou seja, eu tinha que ter a agenda com uma atividade qualquer para fazer se houvesse um dia de folga, um momento de pausa. Eu não me permitia ter momentos vazios. hum, Na minha perspectiva, eram momentos vazios. uhum, Hoje, a consciência que tenho é que eu não me permitia parar para pensar. uhum, Então, eu tentava ocupar esse vazio com excesso de atividade, excesso de atividade, excesso de atividade, para nunca ter a noção do vazio ou do momento de pausa. Eu não me permitia essa pausa. uhum. Agora, com a consciência de que eu estava a tentar preencher o espaço vazio com algo que ainda deixava o espaço mais vazio. E onde é que entra Deus nessa equação? Olha, não sei se já viste alguma vez, isso já me apareceu várias vezes, em partilhas de redes sociais, um exemplo que é uma taça em que colocam umas bolas de ping-pong, depois vão colocando terra, depois vão colocando areia, vão colocando mais qualquer coisa, Sim, mais qualquer coisa, mais sim, qualquer sim, coisa, mais sim, qualquer coisa, sim. até que no fim colocam água e o espaço fica preenchido. Para mim, Deus nesse momento é a água, porque Uhum, preenche-me todos aqueles espacinhos vazios que tu nunca irias conseguir preencher, nem com a terra, nem com as pedrinhas, nem com a areia, porque ia sempre ficar lá um espacinho vazio. E Deus preenche-me esse espaço vazio.
essa água que me compõe toda aquela taça. É interessante que o ser humano tem uma visão idealista da relação com Deus. Uma relação que eu às vezes digo que é de barganha, que é de troca, que é de mercantilismo, Sim, porque a minha relação com Deus não deveria depender das circunstâncias da minha vida. portanto, Tal e qual Deus é como eu bom amo o meu quando. filho ou a minha filha, Sim. e o que ele faz ou não, se ele me desilude ou não, whatever, não depende da relação e do amor que eu tenho por ele. Portanto, a perspectiva eu também já passei por ela. Deus é Uhum, bom quando me realiza os meus pedidos, Deus é mau quando me traz dificuldades e me traz coisas que são desafiantes de ultrapassar, né? E a uhum, gente zanga-se com Deus. E porquê eu? Porquê que uhum, assim de mal para isto me estar a acontecer? uhum, Aí também vem muitas vezes a comparação com o outro. Então, mas aquele fez isto e aconteceu e não lhe aconteceu nada de mal. E eu não fiz nada de mal e está-me a acontecer isto. Porquê? uhum. E depois é situações difíceis que passamos na nossa vida, seja por situações de saúde, situações muito desafiantes no nosso núcleo familiar. Hum, nós, eu falo por mim. Chegamos àquela encruzilhada em que nós decidimos, pá, eu vou ter que me agarrar a alguma coisa para conseguir prosseguir a minha vida, Uhum. ou jogo a toalha ao chão e acabou. E E sento-me à espera que a aí, vida passe. e aí as escolhas também podem ser duvidosas, porque em geral Pois escolhemos pá. os caminhos rápidos. Que é o sentar à espera que aconteça, ou Uhum. então ir à procura de soluções fáceis. Aquelas soluções que normalmente vêm com letras garrafais, com muita publicidade e com soluções em geral caras, com uma promessa de rapidez de cura, uma promessa de rapidez de resolução, e que tu andas andas e não vês a solução à vista e continuas a gastar imenso dinheiro e o tempo passa e afinal aquilo não se resolveu em 5 ou 3 dias como é suposto. Nós E se todos, calhar vais é por um caminho em que fica pior. todos nós sofremos, todos nós E acho que já choramos, todos passamos por isso, né? todos nós Sim. vivenciamos coisas difíceis, uns mais que outros, uns para o Vivemos exterior, de outros no desespero. seu íntimo, mas encontrar alguém com quem possamos chorar é descobrir um tesouro. Então, chorar parece para muitos um sinal de derrota, um sinal de fraqueza, e ninguém gosta de. Uhum. Ninguém parece gostar dos derrotados. Na verdade é que para ultrapassar os maus momentos da vida, e alguns duram anos, não é? E não há botões mágicos, é preciso ter alguém com quem chorar, alguém com quem nós possamos estar perto, alguém que nos ouça. E como é que é esse alguém que nos ouça? Ah, é essa intimidade com Deus, desse alguém que nos ouve. Como é que é falar com Deus, Ana? Olha, já passei por essa fase da pedinchice. Uhum, Já passei. Quando a minha consciência também não era a que tenho hoje. A caminhada era outra. E com o passar do tempo, com o conhecimento, com as vivências, é a tomada de consciência que o entregar, o falar em desabafo e entregar, seja aquilo que for o melhor para mim, seja aquilo que for, uhum, que se é aquilo que tem que acontecer, que assim seja. uhum, É muito duro, é. Às vezes dá vontade de fazer a pedinchice toda na mesma, dá, mas não é esse o caminho que me tem levado a bom porto, o uhum. da pedinchice. Eu da preencher. Eu acho curioso quando as pessoas, porque sabes muito que, na minha opinião, a fé, tem muito estudo por trás.
Portanto, fé sem estudo é fanatismo, sim, não é? Ahm, Quando tu estavas a falar nesta preenchice, neste falar com Deus, neste estar com Deus, há pessoas que têm o hábito de dizer: Ah, mas eu tenho o meu próprio Deus. O que é que tu achas disso? Cada um tem o seu Deus? Cada um sim. tem. Se cada um tivesse o seu próprio Deus, nós não iríamos à igreja, não teríamos apenas uma Bíblia sagrada, cada um teria a sua, escrita de forma personalizada, e não é bem assim. É Portanto, curioso que esta expressão diz: Eu tenho o meu Deus, eu tenho a minha própria fé, eu vejo as maneiras sim, de uma ouço determinada muitas maneira. vezes, ouço muitas vezes, sim. Ah, Em geral, são pessoas que eu não vejo, por exemplo, irem à missa, não têm qualquer estudo sobre a Sagrada Escritura, nada relacionado com isso. Muitas vezes é mesmo pelo fanatismo, porque o meu próprio Deus, em geral, não é Deus, é um santinho. A questão é que se cada um tivesse o seu próprio Deus, nós tínhamos vários deuses, não é? Sim, Ah, e várias e várias Bíblias, e, Bíblias, e né? várias interpretações, e várias formas de estar, e uma religião à nossa medida. E uma religião à nossa medida. Ahm, Nesse caminho de fé, em que a gente vai muitas vezes ao chão, esfola os joelhos, fala com Deus de uma forma, então, agora, chefe, como é que a gente faz a partir daqui? Porque já não estamos a ver o caminho, isto está tão turvo, tão turvo, tão turvo, que não sabemos para onde é que havemos de ir. Vêm os desafios da própria vida que às vezes aparecem-nos. Vou pôr aqui entre aspas para não provocar suscetibilidades. Vêm as tentações, não é? Tentação Sim, do caminho mais fácil, tentação da resposta mais simples e etc. E isto surge-nos a todos. O que é que te leva neste momento a não ir pelo caminho mais fácil? olha, a vida ensinou-me que nem sempre, ou talvez nunca, o caminho mais fácil é o caminho que nos leva ao local para onde nós nos queremos dirigir. Uhum, Eh, e em várias situações pelas quais já passei, e principalmente a nível da saúde, ehm, por exemplo, aquelas dietas milagrosas para perder peso, uhum, em que tu tens a garantia de 3 semanas ou 4 semanas perdes 12 quilos, e aquilo é garantido. Eu passei por isso tudo. Eu não tive os resultados que queria nessas dietas rápidas. Eu consegui chegar ao caminho que desejava, fazendo com muita ponderação, muita calma, uhum, investindo muito tempo e com um acompanhamento com, que tem muito estudo por trás. Um acompanhamento que não me garante um resultado rápido, garante-me um resultado hum, prolongado. no Demora tempo a de chegar, resultado. Sim, sim, sim. demora a chegar, mas quando chegou, é um resultado que se mantém constante. Uhum, Não aquele resultado que tu, ok, vou perder 12 quilos em 4 semanas, mas se calhar ao fim de 6 semanas estás com 20 quilos a mais. uhum, E isto aplica-se em muitas situações da minha vida, em que o tentar ir por caminhos alternativos não me levou a um bom porto. Pelo contrário, destabilizou-me ainda mais. uhum, E as conversas com Deus, indo agora buscar mais essa parte, eu sempre cresci com o ensino a nível familiar de fazer o caminho católico, ahm, mas até a adolescência, para mim era muito difícil e eu sentia-o como e não
uma ida à igreja ou à catequese ou pronto, à prática de forma de gosto, vá. Eu Uhum. ir por querer, não, eu ia porque me sentia obrigada a ir. Uhum. A partir de determinada altura, eu senti, lá está, na adolescência, porque tive o grupo de jovens, porque tive outras perspectivas da fé, de que não era apenas o chegar ali, saber as orações de cor, debitar orações e ficar ali sentada a olhar ao domingo e depois ir para casa e pronto, e era tudo igual. Uhum. Comecei a ter a perspectiva do que era a vivência em grupo, o que era verdadeiramente viver em comunhão com Deus. Uhum. Depois, na ida para a faculdade, isso dispersou, eu desliguei outra vez e aí andei por caminhos alternativos. Ah, e depois as circunstâncias da vida levaram-me a encostar os caminhos alternativos e agarrar-me àquilo que realmente me fazia sentido. E neste momento é a minha fé Uhum. e é as Uhum. minhas conversas com Deus que me fazem manter à tona todos os dias. E como é que foi aprender teologia? Como é que é aprender teologia do corpo? Olha, é um abanão, é um turbilhão mental que não é apenas no momento da aula, é, prolonga-se durante a semana e gera inúmeras conversas, inúmeros questionamentos e uma perspectiva das coisas que antes não tinha. Uhum. Ouvir uma música e prestar atenção a detalhes das letras que antes me passavam ao lado e que era tudo muito giro. E agora a atenção é diferente. Ver um filme, ver uma entrevista, ler um artigo num jornal ou numa revista e a Uhum. interpretação já não é a mesma. Já vou buscar outra forma de entendimento porque já há mais estudo por trás. Uhum. E Uhum. sim, é realmente uma revolução. Hoje, no dia da revolução, mas isto é realmente uma revolução mental a todos os níveis. Sim, É. Qual é que era a pergunta que tu gostavas de deixar aqui para Deus, barra, para os humanos, porque sim. nós trazer, eles dão-nos a resposta aos muitos pontos de interrogação que temos, não é? Mas qual era a pergunta que tu querias deixar aqui? Olha, Ou a sinceramente, afirmação, ou a reflexão, como entenderes, não é? uma pergunta, eu acho que não tenho propriamente uma pergunta, porque eu tento fazê-las diariamente e de alguma forma as respostas chegam. De uma forma ou de outra, as respostas acabam por chegar. Há aquelas difíceis que se calhar demora mais um bocadinho e às vezes pode ter aqui uma rede de Ora, Wi-Fi que não tem conexão, mas aquilo que estou a eu ouvir, deixo apesar da é mais imagem ter como, parado, estás a ouvir perfeitamente, portanto podes continuar. ok, aquilo que deixo não é uma questão, é mesmo um testemunho. Eu já passei por fases muito desafiantes na minha vida e, sem dúvida nenhuma, a minha fé, o estar mais próxima de Deus e acreditar realmente que existe algo mais do que aquilo que às vezes nos querem fazer crer, é aquilo que me faz manter à tona e conseguir ultrapassar todos esses desafios que surgem. E a minha partilha é que quem não acredita, quem questiona, quem duvida, hum, dê uma hipótese de ouvir, de saber mais um Não, pouco. um católico é aquele que questiona sempre, nunca para de questionar. É aquele que estuda sempre, nunca para de estudar, porque eu só amo quem conheço. Sem dúvida, sem Portanto, eu dúvida. não posso dizer que
Não acredito ou que não amo se eu não estudo. Eu, para conhecer Precisamente. alguém, tenho que, entre aspas, estudar, conhecer Dar esse benefício da dúvida de tentar saber um pouco mais para tentar perceber que existe algo mais. algo. Muito grata pela tua partilha, estás aqui neste bocadito, está bem? Neste dia Obrigada, 25 de Abril, não é? Dia da Revolução, então é mesmo essa palavra. A Revolução aconteceu há 2000 anos atrás, não há 50, há 2000 anos, e que nós possamos fazer também, aos poucos, uma pequena revolução, naquilo que acreditamos, naquilo que somos e da maneira como nos pomos no mundo. Muito grata, E, Ana, e um bom uso da liberdade. mas a grande maioria de nós não sabe o que é que significa a liberdade. Muito Um bom grata, uso Ana. da liberdade. Grata. Obrigada, eu. Grata.